Boa noite, pessoal. Estamos aqui sendo conectados, esperando o pessoal entrar. Boa noite, Lídia. Boa noite, André. 77 Her, eu nunca entendi esse seu nome, muito bacana. Foi Karina. Marcela já está aqui com a gente. Fernanda. Boa noite, pessoal. Queria começar a live de hoje expressando aqui a minha solidariedade, o meu carinho, o meu abraço para as pessoas que estão com Covid. Eu tô com 6 conhecidos que estão passando esse momento difícil, 2 deles estão nos assistindo agora, não vou dizer nome para não expor, mas estou aqui vibrando pela melhora de vocês, né? E o tema de hoje justamente é Medicina e Natureza. Oi, Christian, oi, Instituto Australis, doutora Marcela Uliana, que vai entrar daqui a pouquinho. Ela é muito amiga do meu irmão e da minha cunhada, nós nos conhecemos aí em eventos sociais. E ela tem uma história muito interessante, muito bacana. Porque a doutora Marcela, ela foi médica convencional, trabalhou para o SUS, trabalhou com população carente, pacientes com doenças crônicas, foi também da área de emergência médica. E de uns anos para cá ela começou a se especializar em Ayurveda, em medicina funcional, estudou nos Estados Unidos, estudou na Índia. Boa noite, Coronel Rabelo, querido coronel aqui. Estudou na Índia e estudou também na Indonésia. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a doutora Marcela, porque o papo de hoje vai ser sobre natureza e medicina, porque as duas coisas têm tudo a ver. Quem é que não se cura quando está em contato com a natureza, não é? Está conectando? Oi, Marcela, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Obrigada por me Que bom ver o receber. seu sorriso. Não tá tudo tão pesado aqui, né? Vamos tentar trazer um pouco de leveza nessa live, né? Claro, e compartilho da sua solidariedade também com as pessoas que estão passando por momentos difíceis nessa fase. Marcela, antes da gente entrar naquelas perguntas, a gente combinou um pouco o roteiro das perguntas, eu queria que você se apresentasse para o pessoal e contasse essa tua trajetória, né? Até porque hoje nós estamos num país que vem duvidando da ciência convencional, está se discutindo se a Terra é plana, está se discutindo se a pandemia existe, está se discutindo, quer dizer, estão se duvidando das ciências clássicas ocidentais. O que dirá, então, de você trazer uma ciência seríssima do Oriente, que é a medicina milenar do Ayurveda? Devem te chamar de hippie, bicho grilo, maluca, né? Queria que você contasse essa tua transição da medicina convencional para o Ayurveda e o que é o Ayurveda, né? Claro, ótima pergunta. Bom, eu me formei, como você disse, na formação convencional na Universidade Federal do Paraná, e quando eu estava na faculdade eu já sentia uma certa frustração por não ver muitas pessoas mudando a sua saúde. A gente aprendia muito a como manejar as doenças e escolher uma droga, um medicamento adequado para cada sintoma ou para cada diagnóstico, mas a qualidade de vida das pessoas ia piorando cada vez mais. Então, quando eu comecei a fazer yoga por necessidade, assim mesmo, muita Somos ansiedade, muito dois. estresse, vários problemas de coluna. Então, eu comecei a fazer yoga enquanto eu estava no 4º ou 5º ano e tive uma introdução através de uma palestra no estúdio em que eu praticava Ayurveda. E foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar nesse campo da saúde sobre reversão de doenças. Então, isso brilhou uma luz dentro de mim, que eu pensei, falei, caramba, a gente consegue reverter realmente o corpo, ele contém essa capacidade de regeneração quando ele está apresentando um desequilíbrio. Isso é muito diferente do que eu estava vendo. Aí eu me formei e decidi trabalhar um tempo para experienciar o que era essa medicina convencional, moderna, baseada em evidência, na prática. Então, eu trabalhei durante alguns anos no SUS, na Unidade Básica de Saúde, como você disse, com pessoas com diversos tipos de doença, mas principalmente aquelas que são as campeãs aqui,
e que colocam as pessoas no grupo de risco, por exemplo, para doenças como as que a gente está passando agora, como diabetes, doenças cardíacas, colesterol elevado, enfim, depressão, todos esses tipos de doenças crônicas. E também trabalhava na área de emergência fazendo plantões. Então eu via como as pessoas voltavam cada vez mais frustradas. Eu me tornava uma prescritora de medicamentos, então às vezes eu refazia prescrições que tinham 2 páginas e as pessoas estavam tomando muitos remédios e mesmo assim elas não melhoravam. E elas cada vez ficavam piores. Então, durante esse processo de estar trabalhando, experienciando na prática o que era a medicina, eu fui transformando a minha vida e fui seguindo cada vez mais os princípios, a rotina ayurvédica e incorporando e sentindo como funcionava e transformou tudo, assim, a minha energia, a minha capacidade de me sentir feliz, a minha forma de ver o mundo, a minha produtividade. E aí, então, foi que eu fui fazendo essa transição e decidi que eu queria trabalhar mesmo com pessoas que estivessem buscando mais saúde, que sabiam que precisavam fazer uma transição, uma mudança de hábitos. Como você disse, a gente está passando por muitos questionamentos das estruturas antigas, é um grande momento de transição. Então, acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo o quanto está mais na mão de cada um fazer aquilo do que a gente imaginava antes. Então, a nossa saúde, ela não está só na mão do médico, de um profissional, ela está na nossa mão também através dos nossos hábitos. Inclusive, ó, eu queria dizer para o pessoal que está entrando e nos acompanhando que esse papo nosso vai terminar com dicas para a saúde, sistema imunológico, até uma respiração anti-estresse. Mas eu queria pegar, depois que eu conversei com a Marcela hoje à tarde, a gente fez tipo uma pré-entrevista, eu mesmo tenho uma experiência de vida com medicinas alternativas. Meus pais, na infância, me tratavam com acupuntura e eu fui casado 10 anos com uma professora de yoga. Então, eu me tratei no Ayurveda com o Dr. Ruge, que é um médico brasileiro que atende na Índia. Eu fiz muitas coisas que mudaram muito o meu estilo de vida. Agora, para quem questiona o Ayurveda, eu tenho um número, Marcela, que eu pesquisei agora à tarde, que eu fiquei besta, que é o seguinte: a Índia, que tem, aqui, ó, a Índia tem 1.353 bilhões, né? 1.353 bilhões de habitantes, ou seja, ela tem 6,5 vezes a população do Brasil. E ela teve apenas 8.500 mortos por Covid. Se a gente for pegar essa proporção para 210 milhões de habitantes, que é o Brasil, a China teve 31 vezes menos mortos. Lógico que parte disso se deve porque lá tem governo. E olha que não é julgar esquerda e direita, porque o Modi, o primeiro-ministro indiano, é de extrema-direita, mas teve toda uma competência, né? Agora, eu imagino que o sistema imunológico dos indianos, até estava lendo uma matéria da BBC sobre isso, o sistema imunológico dos indianos deve ser mais apurado, porque eles estão expostos aos casos e percentualmente muito menos óbitos. Você acha que a Ayurveda, como essa medicina tradicional, de alguma forma reforça o sistema imunológico do povo indiano? Com certeza. Eu acho que você trouxe esse questionamento, ainda trazendo, remetendo ao que você perguntou anteriormente sobre a gente está questionando a medicina baseada em evidência, né? O governo, enfim. Como acreditar na Ayurveda, que é uma ciência tão milenar? A gente tem exemplos, como ela existe há teoricamente 10 mil anos, a gente tem cada vez mais exemplos na prática de como ela funciona. E por isso ela está aí há tanto tempo. E mesmo as escrituras mais antigas que trazem essa sabedoria ayurvédica, que tem há mais de 5 mil anos, elas vêm com uma linguagem muito associada à natureza, aos elementos da natureza. Para as pessoas em geral, para leigos e pessoas que não são teoricamente profissionais da saúde, possam entender e cuidar da sua saúde através dessa observação da natureza. Então, lá eu tive na Índia, né, agora o ano passado, é muito comum nas famílias, todo mundo sabe o que fazer para uma febre, as pessoas sabem comer de acordo com a sua constituição única, que é o seu dosha. Então, isso já é muito Vamos explicar incorporado. um pouquinho dessa história do dosha, porque daí o pessoal
que está aqui nos assistindo pode começar a se identificar, né? O Ayurveda ele tem 3 tipos físicos. Eu sou pita-pita, imagina como eu sou calmo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, que o pita-pita aqui já está atropelando a história. Mas é bacana para o pessoal que está assistindo, se você puder explicar para cada um ver que se identifica com algum desses elementos, né? Claro, essa respiração que a gente vai fazer hoje vai ser ótima para você que é pita-pita, então. Mas vamos lá. Para Ayurveda, que significa em sânscrito ciência da vida ou ciência da longevidade, tudo é feito a partir de energia. Então ela diz há mais de 5.000 anos o que a física quântica está nos dizendo cada vez mais através da ciência. Tudo é feito de energia e essa energia ela vibra em frequências diferentes, formando o que a gente interpreta como 5 elementos: fogo, o ar, a terra, a água e o espaço, ou éter. Então, todos esses elementos, eles são essenciais à vida. E eles estão em tudo. Na natureza, nas plantas, nas estações do ano e em nós, nos humanos também. A combinação desses elementos isso acontece de acordo com a vibração, o nível vibratório de cada um deles, eles se juntam 2 a 2 para formar o que a gente chama de doshas, que são como se fossem biotipos ou energias. Então existe o dosha Vata, que é o mais aéreo. Mais aéreo, que vem de vento, então traz todas as qualidades do vento. É seco, é frio, é instável, é aéreo, como você disse, é leve. E aí, as pessoas que têm esse dosha predominante vão ter influências não só na sua característica física, mas mental, emocional também. Então, pessoas que são mais vatas, elas têm uma tendência a ser mais ansiosas, mais inseguras, terem mais medo. Enquanto que quem é pita, que é a junção de fogo com água, são pessoas que então vão ser influenciadas. O vento é o movimento, o fogo ele é a transformação, é o foco. E também quando em desequilíbrio, então essas pessoas que têm esse dosha predominante acabam sendo mais explosivos, agressivos, têm uma grande tendência a ser workaholics. Para de me descrever para a galera. Acho que agora eu entendi do Ayurveda por que eu preciso tanto estar no Pantanal, no mar, na cachoeira, para dar uma baixada nesse fogo, né? Que a minha medicina é a natureza. Exatamente. A natureza ela equilibra qualquer um dos doshas. Uhum. E aí, entender os elementos que interagem com a sua constituição única melhor é muita sabedoria. E o terceiro dosha é o Kapha, ou Kapha, que é a união de terra com água. E a terra, ela traz essa energia nutridora. E as qualidades da terra, né? A gente fecha os olhos e imagina colocando a mão na terra. Ela é fria, ela é úmida, ela é densa. Então, as pessoas que têm esse dosha predominante são pessoas que são um pouco mais corpulentas, mais fortes, e são super leais, amorosas, têm uma tendência a fazer as coisas mais por prazer. Então, agora, Marcela, me diz uma coisa. Dentro desse nosso tema, que é medicina e natureza, ao Coronel Rabelo, querido amigo do Instituto Homem Pantaneiro, que me ajudou a voltar para casa, porque eu estava lá na Serra do Amolar, na fronteira do Brasil com o Pantanal, e de repente caiu uma pandemia na nossa cabeça, cancelaram voos, e aí o Coronel Rabelo nos ajudou muito. Tem a Vivi está perguntando se eu sou brasileiro. Sim, sou brasileiro, claro. Mas, então, o que eu queria que você me dissesse em relação à natureza, igual você falou que o Pita-Pita tem o elemento água. Para o Vata, para o Kapha, tem algum elemento da natureza que seja mais propício, mais benéfico para cada biotipo do Ayurveda? Com certeza. A gente entende que o igual aumenta igual. Então, a gente busca os opostos. No Vata, por exemplo, que é muito aéreo, a gente busca trazer a terra. Então, pisar na grama, andar descalço, se conectar com a terra, pisar em pedras, isso ajuda bastante. Para Pita, a água é perfeito. Observar a lua, banho de lua, é muito pacificador. E para Kapha, como é muito frio, o fogo, a energia do calor, né? Essa energia e também de coisas leves, de mais atividade, mais movimento,
se expor ao vento, são coisas que trazem, pacificam esses doshas. E em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? Que todo mundo está com essa pandemia que está nos triturando, né? Tanto do ponto de vista físico, o medo de pegar a doença, né? Pessoas próximas pegando a doença, quanto do ponto de vista psicológico, né? Estresse, medo, sensações muito ruins. E eu recebi no começo das minhas lives o Dr. Gabriel Gami, que é um médico do esporte. Ele não é infectologista, mas ele falou muito sobre a ótica dele, que é a ótica do esportista, né? De como você fazer atividade física e tal, para você não estressar demais e cuidar do seu bem-estar como um todo, né? Eu queria que você me falasse um pouco na Ayurveda, mas antes a Karina, que é uma reumatologista, está nos perguntando sobre doshas mistos, que tem muitos, né? Eu que sou exceção de ser pita-pita, né? Sim, ótima pergunta, Karina. A gente entende que existem, em média, 10 tipos. Então, a maior parte das pessoas é bidosha. Então, ela é Pitta Kapha. Eu, por exemplo, sou Pitta Kapha. Algumas pessoas podem ser Pitta Vata, ou pode ser Vata Kapha ou Kapha Pitta. Então, existem todas essas combinações. É raro que seja uma pessoa, como você disse, um dosha muito mais O predominante. doutor Ruguet que disse, então acho que dá para acreditar, né? Exatamente. Mais raro ainda ser tridosha. Então, o que a gente acaba encontrando com mais frequência são os dois doshas, e o que é muito legal é que não é a mesma proporção de cada dosha, é o quanto de cada dosha cada pessoa tem em si que faz cada pessoa ser única. Mas e aí, voltando da mesma forma que você disse que tem elementos naturais, então o cara vata, pessoa vata, vai pisar na terra, no chão, na grama, o cara fogo, que nem eu, vai para a água, o cara cafa vai buscar coisas mais aéreas, né? E em relação ao sistema imunológico, eu percebi que você falou que na Índia sabem o que fazer em relação até ao dosha, ao tipo físico, né? Aqui no Brasil, mesmo eu sou pai de 2 filhos, eu lembro que tinha umas coisinhas básicas, esfriar, botar, quando tá com febre, pôr um paninho frio na axila e na virilha. Tem alguns conhecimentos muito básicos, mas você me deu a entender que na Índia existe uma tradição mais milenar, como nossos indígenas, que conhecem tanto as plantas da terra. Queria que a gente tentasse trazer um pouco para essa realidade urbana das 35 pessoas que estão aqui nos assistindo, de como que eles podem trazer um pouco desse conhecimento do Ayurveda e dos doshas para o dia a dia deles, né? Para controlar sistema imunológico, bem-estar pessoal, enfim. Claro. A gente entende pela Ayurveda, então tem muito essa questão da promoção da saúde. E para a Ayurveda, tudo, tanto a doença quanto a saúde, ela começa no intestino. Então, quando a gente fala em imunidade, a gente precisa cuidar da nossa digestão. Por isso que eles sabem o que fazer. Eles sabem como se alimentar, no sentido de comer acompanhando as mudanças das estações. Então, principalmente quem tem uma vida mais urbana, a gente acaba sempre tendo as mesmas opções durante o ano todo no supermercado. Se a gente já começa a ir à feira, uma feira orgânica, você vai encontrar que tem determinados alimentos que são só daquela época. E eles têm os nutrientes adequados para você naquele momento. Então, essa é uma dica para as pessoas poderem incorporar, básica para cuidar da digestão, que é comer de acordo com as estações. Mas, quer dizer, comer o que a estação nos dá seria. Agora, hoje em dia, está um pouco confuso pela artificialidade das plantações, né? Hoje você tem kiwi da Nova Zelândia aqui no Brasil, enfim, você tem uma coisa um pouco complexa, né? Então, a dica seria ir para os orgânicos, é isso? Isso, agriculturas mais familiares, né? E aí também buscar alimentos que você perceba que são fáceis de digerir, porque esses doshas eles vão desequilibrar e aí atrapalhar o nosso corpo de manter um bom sistema imunológico funcionando quando tiver acúmulo de toxinas. E essas toxinas, como a gente sabe, então desde alimentos com agrotóxicos ou alimentos com produtos refinados, corantes, adoçantes artificiais, tudo isso se torna toxina. E aí a gente pode usar um alimento que na Ayurveda tem
inúmeros. Então, eu vou citar 2 aqui que todo mundo pode começar a incorporar a partir de amanhã, que provavelmente já tem em casa, senão é super fácil de achar, que é o gengibre. O gengibre, ele é super anti-inflamatório, é digestivo, ajuda a pacificar a vata, equilibra a digestão, ele serve, assim, para um monte de coisa. É tanto que até na cultura oriental do Japão, né, entre os pratos no restaurante, eles ingerem um pouquinho de gengibre cru, né? Exatamente, que é para melhorar esse fogo digestivo, o Agni, que é o guardião da nossa saúde, da nossa imunidade. E a cúrcuma, que também é uma Ah, raiz, né? Que é assim, é ante tudo, a gente diria, um remédio ayurvédico que é anti-inflamatório, é digestivo, é cicatrizante, é anticancerígeno, é antioxidante. Existem já, e aí falando sobre como acreditar na Ayurveda, né? Se a gente colocar no PubMed pesquisas sobre a cúrcuma e o efeito, assim, tão eficaz quanto drogas para reduzir o colesterol, ajuda a controlar a glicemia, ela é maravilhosa. Então, incorporar o chá desses Marcela, eu alimentos. do tempo que eu fiz o tratamento Ayurveda, né? Você está falando esse negócio do intestino, tem vários processos de limpeza, né? Você toma uns óleos e no final até um laxante para limpar bem. Isso já fazem muitos anos, já faz mais de 10 anos que eu fiz todas essas limpezas e tal. Mas uma coisa que eu mantive de hábito é todo dia de manhã eu acordo, a primeira coisa, um copo de água, um pouquinho de limão espremido, cúrcuma, e aí para bagunçar o Ayurveda vem uma glutamina que a nutricionista me passou. Mas a cúrcuma e o limão estão lá todo dia como algo que vai ativar, né, o sistema digestivo antes de fazer a refeição. Isso é uma coisa legal para as pessoas nesse momento aí de pandemia e tal? Você acha que realmente, como doutor ocidental, o que você falaria para Marcela, doutora oriental, sobre o cúrcuma com limão e água? Eu super recomendo, é ótimo que você manteve. Isso é muito legal da Ayurveda, que a gente consegue manter as recomendações a longo prazo, realmente incorporar na vida, na rotina. E qual que é o objetivo de tomar uma água morna com limão e cúrcuma, como você disse? Durante a noite, a gente passa um período natural de desintoxicação do corpo. E logo que a gente acorda, o fogo digestivo ele ainda não está muito potente. É um período CAFA, então é um período mais frio, de mais força. A gente se beneficia muito de fazer uma atividade física, mas o fogo digestivo ele ainda está mais lento. Então, colocar uma bebida morna, eu digo que é honrar esse Agni. Você desperta o fogo, o limão ele é alcalinizante, e a gente sabe que toda vez que tem acúmulo de toxinas ou que tem uma inflamação, o pH do sangue ele tá ácido. Então, colocar o limão ele ajuda a alcalinizar o pH sanguíneo e Nossa, eu estimula o achava que era o fígado. oposto, eu achava que o limão era ácido também. Ele, olha a Rê aqui. Ah, Regina, eu tinha falado no começo da live que eu conheci a Marcela através da minha cunhada, que é a Regina, que fez um programa, a gente vai falar daqui a pouco. Mas desculpa te interromper, mas tem duas perguntas aqui, daí você já termina o seu raciocínio e já responde essas duas perguntas. A Renata Magion, que já viajou comigo para o Pantanal e tal, ela pergunta o que o Ayurveda indica para diabetes. E o Olivier pergunta, aí uma pergunta que eu acho que faltou a gente falar, ele fala assim, poxa, Olivier, sou fascinada pelo luar, pelos ventos, por tocar terra e água. Qual seria meu dosha? Então, quer dizer, eu sei que você não vai conseguir responder só com essas informações. Queria que você explicasse para as pessoas como que elas podem descobrir o dosha, falar um pouco sobre diabetes para a Renata e terminar o que você estava falando do sistema imunológico, desculpa. É que você deu a pausa, daí eu já mandei as perguntas. Ótimo. Bom, vou terminar essa pergunta primeiro do shot de manhã, que ela é muito boa, então também dá para começar a incorporar. E aí eu já amarro essas outras duas perguntas que você trouxe. Então, começar o dia com uma água morna, com limão e a cúrcuma, e aí a cúrcuma é anti-inflamatória, também estimula o fígado, prepara o seu corpo para quando o alimento chegar, você digerir ele melhor. Então, a transformação do alimento em energia depende muito da digestão. Não é só a gente comer o alimento, depende de quanto a gente vai absorver daquele alimento.
E esse shot de manhã ajuda muito. E aí, a partir desse alimento, a gente vai formando novos tecidos e a nossa imunidade é como um néctar que vem através da formação desses tecidos. Não sei se ficou claro. Mas só é importante falar para o pessoal que a cúrcuma é muito comercializada com o nome de açafrão da terra. É a mesma coisa, né? Porque às vezes eu já Exatamente. ouvi pessoa falar, eu não acho cúrcuma. Em qualquer supermercado, você vai lá naquele cantinho do tempero, você tem com o nome açafrão da terra, né? Exatamente. O nome científico dela é cúrcuma longa, mas ela é conhecida aqui no Brasil como açafrão da terra, aquela raiz bem amarela. E ela foi o que eu mencionei que é ótimo para diabetes. Então, a gente Quer dizer, a Renata perguntou da diabetes, a própria cúrcuma ajuda. exatamente, a gente usa. Então, a Ayurveda também, além desses alimentos, conta com uma lista fitoterápica de ervas indianas, e aí temos muitas análogas aqui no Brasil, plantas análogas que a gente pode usar, que agem de todas essas formas, potencializando a digestão, e aí, através disso, equilibrando o açúcar sanguíneo. Então, vai de acordo com o dosha de cada pessoa. Mas a cúrcuma, ela pode ser tanto consumida como um alimento ou como uma cápsula. Então a gente usa nas prescrições também para equilibrar o diabetes e a gente vê o contexto da pessoa como um todo. Para a Ayurveda, qualquer doença que a gente vai tratar, a gente tem como objetivo equilibrar o corpo, mas também pacificar a mente. Então, fazer uma análise bem completa de como estão as refeições, aonde essa pessoa está comendo, quais são os horários que ela está se alimentando, qual o nível de estresse, como é o movimento, e aí fazer recomendações personalizadas, porque a gente entende que não existe ninguém igual a ninguém e cada pessoa tem necessidades únicas em determinados momentos da vida. E aí, para descobrir qual é o dosha, qual é o seu dosha, no meu site, que é o www.saudeintegrativa.com.br, eu disponibilizo um questionário desses doshas. A gente consegue entender melhor com o acompanhamento de um terapeuta que vai te conhecer, te analisar, te examinar, mas esse questionário já ajuda bastante a começar a ter uma compreensão melhor de quais E são viu, esses pessoal, eu vou elementos. deixar assim que a gente acabar a live, eu vou deixar o link do site da Marcela para quem quiser saber os doshas. E tá vindo uma pergunta aqui se a cúrcuma é consumida como chá. E já na sequência dessa pergunta, tem mais uma que a gente tinha conversado, que é o seguinte: este momento de isolamento social, onde as pessoas são obrigadas a se poupar, né? Se preservar, ficar mais tempo em casa. Num primeiro momento, a gente fica muito inquieta e a gente só vê o lado ruim, que é a privação da nossa vida cotidiana. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para mudar certos hábitos, né? Porque você tem mais tempo. A gente estava conversando um pouco disso, né? Que quando você falou agora da saúde holística, né? Da saúde do corpo e da mente, parece um pouco aqueles médicos de antigamente, do tempo do meu avô, aquele médico da família que é para casa, pergunta se está indo no banheiro, pergunta que hora você dorme, que essa medicina também toda corrida, ocidentalizada, se perdeu, né? Então, me fala assim, como que esse isolamento pode ajudar a mudar certos hábitos? E só responde a Cecília, ela pergunta se a cúrcuma é consumida como chá. Eu jogo pozinho na água mesmo, pura, e bebo com água morna. Ótimo. Pode fazer assim, ela é sim consumida como chá. Pode ferver a raiz dela, colocar na água e ferver durante um tempo e depois 5 a 10 minutos e tomar. Ou ferver o pó também na água. Fervida, ela potencializa ainda mais a ação. E adoro trazer uma perspectiva positiva do que a gente está passando, né? Desse isolamento. Eu tenho conversado com muitas pessoas também que estão relatando que pela primeira vez, depois de muito tempo, elas estão conseguindo ter mais tempo em casa e Ou até cozinhar um pouco demais, mais. né? Mas tinha gente que realmente nunca ficava em casa, né? Então, eu acho que está trazendo um espaço para as pessoas reavaliarem, se questionarem e fazerem escolhas que estão mais alinhadas àquilo que elas acreditam, mas que antes elas não tinham tempo ou espaço para fazer. Então, começar a cozinhar, começar a ter controle de ações que são muito básicas para o nosso autocuidado e ter espaço para isso. Então, por exemplo,
como eu disse, aprender a cozinhar, fazer pelo menos 3 refeições em casa na semana, já ajuda muito a gente a entender melhor como o nosso corpo funciona, comendo em casa ou comendo fora. Se espreguiçar um pouco mais, fazer um pouco mais de atividade física, ou dormir um pouco mais, dormir mais cedo. Então, eu acredito que não precisar se locomover tanto, tá no mesmo espaço, que é algo que há tantos e tantos anos atrás os nossos ancestrais faziam, a gente não tinha uma vida tão urbana e tão corrida, ajuda que a gente viva um pouco mais em sintonia com os ritmos da natureza, mas é preciso a gente viver com inteligência para isso acontecer. Porque eu também vejo muitas pessoas que durante a pandemia estão sem rotina, estão indo dormir 2, 3 horas da manhã, e aí não almoça mais porque acordou muito tarde, e aí almoça 5 horas da tarde. Então, tem os dois lados, né? Luca, você tá ouvindo a Marcela, Luca? É o filho que vai fazer 13 anos a semana que vem, que também tá meio desregrado, embora tenha as aulas da escola. Agora, você falou uma coisa interessante, Mar, que é o seguinte, eu quase enlouqueci no começo da pandemia, porque, poxa, eu estava lá no meio do Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Serra do Amolar, foi difícil chegar aqui. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu moro num prédio no 72, a minha vizinha dos 52, a dona Naomi, maestrina do Teatro Municipal, faleceu de Covid, então o Covid estava assim, muito, muito próximo geograficamente. Os meus filhos acabaram indo ficar um tempo com a mãe lá no interior, até a gente entender o que estava acontecendo. E eu lembro que na segunda ou terceira noite que eu cheguei do Mato Grosso do Sul, acordei com dor no peito, falta de ar. Falei, meu Deus, peguei Covid. E aí eu parei, respirei, meditei, fiz uma yoguinha e aí voltou ao normal. E eu fiz uma coisa, até a inspiração é meio maluca, mas eu me inspirei naquela série O Mecanismo da Netflix, que conta do Odebrecht filho, Marcelo, que foi para a cadeia junto com os outros corruptos, e os outros ficaram doentes, depressivos, barba mal feita, e ele na prisão acordava todo dia, fazia barba, se vestia, fazia esporte. E aí eu procurei criar essa rotina aqui, né? Até de tal horário eu vou trabalhar, tal horário eu vou fazer mídia social, tal horário eu vou fazer uma atividadezinha física. É lógico que eu não sou perfeito, tem hora que dá uma baixada, você fica 2, 3 dias desregrado, mas enfim, ajuda demais por causa dessa dimensão, né, que você está falando dos ritmos da natureza, né? E a gente, com todo esse bombardeio de informação, WhatsApp, Instagram, e-mail, telefone, Facebook, não sei o quê, a gente acaba ficando, imagina um pita-pita nessas condições, você acaba quicando assim, né? Então, o que você recomenda para as pessoas conseguirem fazer essa rotina? Eu estava vendo que você tem um programa um programa sim, saúde integrativa para mulheres. Pena, porque se fosse para humanos todos, eu faria, mas você está fazendo discriminação de gênero no seu programa. Mas tem muita coisa de autocuidado que encaixa com isso que a gente está falando, né? Dá uma dica aí para o pessoal, como é que a gente consegue estabelecer essa rotina e quais os bons hábitos para a gente colocar nela? Claro. Bom, eu tenho focado cada vez mais na saúde feminina, mas eu também trabalho com homens, eu não tenho discriminação nenhuma. Foi brincadeira, por causa do programa Sim. Aliás, para as mulheres que estão ouvindo, estão interessadas, eu vou deixar o link do site da Marcela para os doxas e para se alguém tiver interesse de pesquisar sobre esse programa de saúde integrativa das mulheres. Mas vamos dar um spoilerzinho aqui para o pessoal, Mar. Claro. Bom, eu sempre recomendo começar com uma rotina matinal, né? Amanhã é mais fácil de controlar. Então, como você disse, começar com um mini hábito que vai servir de raiz para outros, como uma água morna com limão e cúrcuma de manhã, funciona super bem. Como você disse também, a gente está passando por uma fase em que tá todo mundo com medo, tá inseguro, é muita informação, a mídia, muito uso de eletrônicos. Então, tudo isso, quem é pita, qualquer dosha, está sendo agravado. E aí, o que acaba entrando em desequilíbrio é o vata, que é essa mente muito acelerada, pensamentos incessantes, assim. E tudo isso acaba ativando o nosso sistema nervoso
simpático, que é o sistema nervoso do estresse. Então, quando a gente consegue oferecer para o nosso corpo, nessas condições que a gente está vivendo, que são adversas e inéditas, mais respostas de relaxamento, isso ajuda a gente a seguir melhores hábitos ao longo do dia. E aí, uma das formas de fazer isso, de ativar essas respostas de relaxamento, é através da respiração. Então, eu Você vai lancei passar uma respiração para a gente no finzinho da live, né? isso. Eu lancei um desafio na semana passada que trazia exatamente essas dicas. Uma delas era respirar 3 vezes ao dia. Ficar ao ar livre. Aí eu sei que muitas vezes, dependendo de como você tá, não dá, mas ficar no seu quintal ou na janela que dê para tomar sol, ou se tiver um jardim próximo na sua casa, e fazer isso antes de pegar no celular, por exemplo, de manhã. Tem muita gente que acorda e a primeira coisa que faz já é entrar numa rede social ou ver notícias. Então, tentar reduzir a quantidade de eletrônico também é uma coisa que ajuda a gente a seguir mais o ritmo da natureza, porque aí a gente abre espaço para o nosso corpo fazer exatamente aquilo que ele está precisando. Muitas vezes a gente só não escuta muito bem o que ele precisa e acaba indo para essas outras opções que são mais automáticas. Mas então, imagina essa rotina de acordar de manhã, tomar uma água morna, fazer um exercício de respiração, espreguiçar e estar ao ar livre. Isso já é assim, e pode durar quanto tempo a pessoa quiser, de 15 minutos a 30 minutos, dependendo de quanto tempo ela tiver. Então, começar pela manhã e aos poucos ir incorporando novos hábitos. Não tentar mudar tudo de uma vez, mas ir observando esse processo de transformação que acontece e como o corpo vai pedindo cada vez mais. Você estava me contando, né? Porque o nosso tema é medicina e natureza, né? Porque eu, por exemplo, estou sentindo muita falta. Ao longo dos últimos 3 meses, eu fui 3 vezes para o interior, ou levar meus filhos ou buscar, e aí eu tomo um banho de lago, nado um pouco, ando numa mata fechada lá que tem umas trilhas, já dá uma recarregada na bateria. Mas muita gente está sendo privada totalmente dessa natureza, porque não tem, né? Condição de se movimentar na pandemia. E você comentou uma coisa curiosa, que eu estava conversando hoje à tarde, que você observa seu cachorro, sua cachorra, que eles já têm dentro deles a conexão com a natureza, né? Você deu o exemplo do espreguiçar. Como é que é isso? Assim, como é que é essa conexão com a natureza quando a gente está longe da natureza? Então, acho que tanto a yoga quanto a Ayurveda já trazem essa sabedoria através da contemplação da natureza, e os animais são grande parte disso. Então, eu vejo a minha cachorrinha, a Julieta, ela vai dormir todo dia no mesmo horário. Ela não precisa de nenhum relógio, ela tem um relógio interno que leva ela para a caminha todo dia no mesmo horário. Ela acorda. Quando tem sol, ela já vai direto para aquele espacinho onde tem sol, ela fica pelo menos uma meia hora ali. Ela lembra de beber água ao longo do dia, então uma coisa que é tão básica, mas a gente humano se perde na mente e acaba esquecendo. Tem muitas pacientes e pacientes que acabam esquecendo de beber água. E a gente é 70% água, pelo menos, é uma coisa tão básica. É, ela tem me levado para passear. Eu estou vivendo em apartamento e estou bem privada da natureza. Mas eu saio com ela, uma das únicas vezes que eu saio ao longo do dia é para levar ela a passear. Inclusive, ela está Não, latindo. ela já falou Desculpa. dela, ela já quer participar da live, né? Traz ela aqui para a gente ver a carinha dela. Eu já fiquei Ela curioso. deve ter alguém chegando na casa, ela está fazendo uma festa. Daqui a pouco eu chamo ela. E como você faz para passear, aproveitando o pessoal que está nos assistindo, doutora, né? Como é que você faz a questão do passeio? É máscara? Depois lava a patinha dela? Qual o protocolo para quem está nos ouvindo aqui? É máscara, álcool gel, né? E aí a gente vai na grama, fica um pouco. Eu tenho a sorte de, bem ao lado da minha casa, ter uma praça que é praticamente vazia, não tem ninguém. Então acaba que a gente não encontra muitas pessoas. E aí fica mais tranquilo, mais fácil. Então eu carrego ela, a gente vai. Às vezes eu tiro o sapato e fico um tempo com o pé na grama, o pé na árvore, que é o meu Você é momento de ca... é, você conexão. não, é vata que precisa pôr o pé na grama. Todo mundo, né, hoje em dia, Ah, quando a gente está ficando tanto tempo dentro de casa, mas vata é o que mais se beneficia. Eu sou Pitta Kapha, também tenho fogo, né, essa coisa
de meta, de executar e de fazer acontecer e transformar. E tem um CAFA que me deixa um pouco mais tranquila ali. Isso ajuda, eu estou precisando do lado meio cafa. E agora, no seu programa, né, do Saúde Integrativa de Mulheres, para mulheres, tem várias coisas assim, você falando de autocuidado. O que você podia passar de dica aqui para a turma que está assistindo a gente a mais, né? Você falou de espreguiçar, mas achei muito pouco. Só dar uma espreguiçadinha e tal. Não é legal fazer alguma coisa física, já que a gente está tão sedentário por conta da própria pandemia e tal? Claro, com certeza. A gente traz algumas práticas, tem uma educadora física que traz uma prática de consciência corporal, mas o que eu tenho recomendado muito, Lawrence, é a gente fazer. A yoga, ela traz na saudação ao sol, então, mais uma vez, a conexão com a natureza, tudo o que a gente precisa para equilibrar o corpo, em termos de extensão, flexão. Então, fazer que sejam 3, 5 sequências de saudação ao sol já ajudam muito. Que é um Caminhadas leves. espreguiçar um pouquinho mais espreguiçado, né? Você tinha falado de espreguiçar. A saudação ao sol, para quem não sabe, pessoal, é bem simples e tem vários professores de yoga online. É uma coisa muito gostosa, que você não violenta o seu corpo. Né? A pessoa super flexível vai flexibilizar mais, a pessoa pouco flexível menos, mas é uma coisa que você ativa a energia, se alonga, né? Ainda mais porque eu tenho falado, que eu virei triatleta aqui em casa, né, dentro do apartamento. Eu criei o triatlon de pandemia, que é cama, rede, sofá. Rede, sofá, cama. Né? Aí você começa a ficar com preguiça, né? Então, você fazer uma atividade, eu acho que te dá mais energia para tocar as funções do dia, né? Com certeza. Como eu também trabalho, eu trago um pouco do que eu gosto de fazer. Eu trago muito a dança também, como uma forma da gente se mexer e que pode fazer em qualquer lugar e suar. Então, sim, nessa de se movimentar, eu recomendaria algo que te fizesse suar pelo menos uma vez por dia. E do autocuidado, por que ele é a chave do que eu trago como experiência nesse programa em saúde integrativa? Porque a gente consegue mudar só aquilo que a gente conhece. E para a gente saber o que a gente quer, a gente precisa se conhecer e se entender. Então, o autocuidado, ele é a estrutura que permite que a gente se conheça ao longo desses processos de transformação que vão acontecendo. E uma dessas ferramentas de autoobservação, que também é uma das primeiras coisas que eu indico, que pode parecer muito simples, mas que realmente é muito eficaz, é olhar, observar e raspar a língua de manhã. Porque a Nossa, o língua, Ayurveda falava isso, eu parei de fazer isso. a língua tem a reflexologia de todos os órgãos. E ela também mostra o nosso sistema digestivo. Porque quando a gente está desintoxicando, dormindo à noite, muito dessas toxinas voltam para o intestino. Por isso que quando a gente acorda, a gente muitas vezes em equilíbrio, né? Vacua, faz xixi, enfim, às vezes está com mau hálito, mau cheiro, porque é o acúmulo dessas toxinas. Se a gente não elimina essas que voltaram para a boca, a gente reabsorve elas. Então E acaba esse dando um eliminar é com a trabalho própria duplo. escova de dente ou tem um palito, tem alguma coisa específica para isso? Essa dica é nova, eu não sabia. Tradicionalmente, pode ser um raspador em U, que a gente chama. Você procura raspador de língua em U na internet e Uhum. vai encontrar. Já Mas estou procurando aqui. eu fiquei um tempão. E tradicionalmente também, falando dessa questão de imunidade, antimicrobiano, o cobre é um ótimo material para usar, então é bem indicado na Ayurveda. Mas eu comecei usando e indico muitas vezes a pessoa não usar a escova de dente porque pode espalhar mais e usar uma colher normal, deixa separada no banheiro, isso, para raspar. Levemente, não precisa vomitar, dar um reflexo muito forte, não. É só levemente raspando e observando ao longo da Eu tenho um semana. grande amigo meu, Marcela, que é o Hernani Júnior, amigão meu, fotógrafo. Eu falo brincando que ele é fotógrafo e dentista nas horas vagas, porque ele fotografa tão bem que nem parece que ele é dentista, mas a profissão dele é dentista, muito amigo meu, e ele pergunta se escovar a língua não resolve.
E o Coronel Rabelo, esse meu amigo do Instituto Homem Pantaneiro, que está lá na Serra do Amolar, no Pantanal, está perguntando se você tem alguma leitura. Ele está interessadíssimo, está nos acompanhando desde o começo da live. Pessoa fantástica, que vive integrado com a natureza e tem um trabalho lindo aí com a população, com o homem pantaneiro e também com o meio ambiente. Ele pergunta se você tem alguma dica de leituras para ele poder saber mais sobre essas práticas e deixar também disponível para os hóspedes, porque quando você chega lá nas pousadas que ele toca ali, você tem um contato muito profundo com a natureza. Então, ele pergunta se tem alguma dica de livros para deixar para os hóspedes, e o Naninho, meu amigo dentista, se escovar a língua não resolve. Tá. Tradicionalmente, na Ayurveda, só o escovar não adianta, porque pode espalhar um pouco mais. Ele não é muito diferente. Eu recomendo que as pessoas façam a experiência em casa de escovar um dia e no dia seguinte raspar com a colher para ver a quantidade que a gente chama de saborra, aquela camadinha mais esbranquiçada que fica ali na língua, como é eliminada de forma diferente. Então, não adianta muito só escovar. Eu recomendo raspar O levemente. Alexandre tá dizendo aqui que as suas informações estão sensacionais, que é uma das melhores lives que ele já viu. Poxa, Ai, que ótimo. agradecemos, né, Alexandre? Quer dizer, é ela que tem que agradecer, que eu só fico aqui levantando para ela cortar. Mas por falar em levantar e cortar, a gente tem mais 15 minutos e eu quero a sua... Eu quero a sua respiração. É que eu acabei de perder, acabou a bateria do meu computador, eu estava com uma citação que eu perdi agora do filósofo Avicena, que era um médico da Idade Média, sobre a doença e a cura. Você sabe o que eu estou falando, Mar? Essa Eu não citação do sei a Avicena? citação, mas eu conheço, sim. Eu conheço o Tá médico. restartando aqui, já eu cito, porque é uma... Ó, a Regina tá falando que fez a experiência, tem que raspar, galera. Como é minha cunhada, eu vou obedecer, porque ela é braba, então eu vou começar a raspar a língua. Mas quanto tempo você precisa para meditação para a gente se organizar aqui para as A perguntas? gente Porque a pode, live fecha em 14 minutos. a gente pode de 2 minutos a 5 minutos. Você que manda, o que você achar melhor. Antes da gente seguir para. Deixa eu responder a pergunta do Coronel, seu amigo, que fiquei muito empolgada para conhecer. Eu recomendo muito o livro Saúde Perfeita, que é um livro pequenininho, super simples para saber mais sobre os princípios básicos da Ayurveda. Tem um outro livro que chama Ayurveda, Ciência do Bem Viver. Também recomendo. São livros Ó, eu vou deixar básicos, depois no profundo Stories. tempo. Mas quando a gente terminar a live, me manda os títulos, que daí eu Mando. ponho um Stories com o seu site, o programa lá integrativo para Saúde Integrativa das Mulheres, e também coloco esses livros de link. Eu achei ó, a citação desse médico da Idade Média, persa, ele fala: a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. É linda essa citação, né? É linda. E eu costumo dizer que não é à toa que os pacientes são chamados assim. Porque para a gente se curar, a gente tem que cultivar a paciência. E ser ativo nesse processo, né? De cultivar a paciência, de transformação. Muito legal que você trouxe essa citação. E você sabe que me tocou muito. Eu vi um filme há muitos anos atrás, que inclusive em português chama... Eu li o livro quando eu era novo e depois eu vi o filme, que em português chama O Físico, mas na verdade o nome em inglês é The Physician, que é o médico, né? E é uma Sim, história muito bacana, porque ele mostra como na Idade Média nós, quer dizer, nós, os europeus, eles estavam lá botando sanguessuga, decepando o dedo, uma medicina super primitiva. E lá no Avicena, lá nos persas, né, no Irã de hoje, antiga Pérsia, eles eram assim anos-luz à nossa frente, eles faziam já cirurgia no cérebro, eles tinham noção. A gente não sabia que o médico não lavava a mão para mexer num paciente, né? Era eram os muito primitivo. barbeiros, né? Assim, o barbeiro era meio médico, meio dentista, bem primitivo mesmo, sujo. Esse filme é incrível, super E lá na recomendo. Índia, então, os caras estavam anos-luz na nossa frente, né? Os Vedas são livros que são
contemplam não só a ciência da saúde, da medicina, mas eles têm informações sobre urbanismo, sobre arquitetura, sobre Porque filosofia. no final é tudo uma coisa só, né? Hoje à tarde, 1 da tarde, eu estava numa live da WWF, daquela ONG maravilhosa, era uma live sobre oceanos, com a Ana Carolina Lobo, do programa de Oceanos e Mata Atlântica, e com o professor Clemente, que é biólogo e oceanógrafo, toca uma área de preservação lá no Ceará. E eles me contaram uma notícia que eu achei que tem tão nada a ver, mas tudo a ver com o que a gente estava falando, que a ONU decidiu que não existem mais 4 oceanos no planeta. Não existe mais Atlântico, Pacífico, Índico e Oceano Ártico. A partir de agora foi decretado que é um oceano só, porque todo o mar está interligado. E na nossa vida também é tudo interligado, né? Quando você fala dos Vedas, a medicina que está dentro de nós, com a cidade, como a gente convive com as pessoas, com a nossa relação com a natureza e com a agricultura e com os animais, é tudo um corpo só, né? E se esse corpo está doente, como ele está hoje, a gente precisa, como diz aqui a Regina, aprendi com a doutora Marcela que mudanças simples e sustentáveis é um grande começo, que é tanto individual quanto planetariamente, não é, Mar? E é isso, está tudo conectado, né? A forma com que a gente trata a natureza, a forma com que a gente trata a saúde, o nosso corpo. Então, a Ayurveda, ela traz essa reconstrução da nossa forma de ser no mundo, de olhar para o mundo, de entender e interagir com o mundo ao nosso redor. O que eu acho bacana é você que veio da medicina ocidental, o Dr. Eric Slash, um dos padroeiros do veganismo aqui no Brasil, também muito amigo da minha ex-mulher, professora de yoga. Ele também era um médico intensivista, ficava lá na UTI brigando para salvar a vida de acidentado de trânsito, mas tem com os pacientes essa visão que você começou a live falando, né? Que é essa visão holística, que corpo, mente, tá tudo junto. Quer dizer, uma pessoa muito estressada está mais propensa a ter complicações com vírus, como o Covid, porque ela não está cuidando das defesas do organismo dela, né? Exatamente. O nosso corpo, então eu estava falando um pouco desse sistema nervoso, né? Quando a gente fala de estresse, é bom a gente pensar no sistema nervoso, que existe o simpático, que é essa resposta de quando a gente está sob estresse, sob ameaça, e aí aumenta o batimento cardíaco, nosso corpo ele está lidando da melhor forma com que possa te salvar daquele momento. Então, ele não está preocupado em digerir, em curar, em reparar, em relaxar. É quando o sistema parasimpático está ativo que ele vai fazer essas funções. E aí, na Ayurveda, na medicina funcional, a gente entende que, tanto na medicina, né, Laures, até cada vez mais na medicina convencional, ocidental, a gente está vendo que o estresse é o mal do século. Então, é muito mais difícil tratar uma pessoa com altos níveis de estresse. Então, a gente sempre tem como foco pacificar a mente, reduzir esses níveis de estresse, para que o tratamento realmente possa Por ser isso que a efetivo. yoga e a meditação estão tão em voga, né? Ô, Mar, desculpa te interromper, eu estou sendo lembrado aqui, estou olhando lá, estou sendo lembrado que nós temos 7 minutos e aí a Tá, live vai ser interrompida. E já que a gente está falando do estresse e tal, vamos deixar essa para deixa aqui respiração, pessoal, né, da respiração para combater o estresse, né? Vamos ver se a gente ótimo, aprende alguma coisa nova. ótimo. Então, o princípio dessa respiração é que toda vez que a gente expira por mais tempo do que inspira, a gente ativa o sistema nervoso parasimpático. Olha que incrível. A gente consegue controlar o nosso sistema nervoso através da respiração. Então, a respiração funciona como uma ponte entre a mente e o corpo. E isso vai mudar o nosso pH sanguíneo, vai mudar o funcionamento dos órgãos. E na prática, o que significa a expiração ser mais longa do que a inspiração? A gente inspira e conta até 2. Retém o ar com o pulmão cheio e conta até 4. E expira e conta até 6. Então, eu vou guiar vocês Vamos fazer 4 ciclos para mostrar como é simples e já pode trazer bastante diferença. Então, tá. Então,
vou te convidar. Só responder aqui o Hernani que vai acabar depois da respiração. Consumir limão, água morna com limão e cúrcuma. Eu não sei o que é esse própolis verde que você escreveu aí, mas é limão e cúrcuma, uma colherinha com água morna. Isso, ideal. Ó, e a Sandra também está dizendo 478. Essa é uma versão que eu estou trazendo aqui, é uma versão simplificada, para quem ainda não está praticando pranayamas ou algo assim. 478 é o tempo? 4, segura 7, solta 8? Isso, ela é um pouco mais longa. Então, eu trouxe uma simplificada, que é 2, 4 e 6. Então, vamos lá. Pode fechar os olhos. Para você que está em casa, você fecha os olhos. Primeiro, respira fundo. Expande o abdômen. Solta o ar completamente. Na próxima inspiração, a gente começa. Eu vou contar. Inspira, 1, 2. Retém o ar com o pulmão cheio. 2, 3, 4. Expira. 2, 3, 4, 5, 6. Pode inspirar novamente. 1, 2. Retém o ar com o pulmão cheio. 3, 4. E expira pela boca ou pelo nariz, como ficar melhor. 4, 5, 6. Inspira a última vez. 1, 2. Retém o ar com o pulmão cheio. 3, 4. E expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permite a respiração voltar ao normal. Abre os olhos. E aí, notou alguma diferença? Eu acho uma delícia, né? Eu pratico yoga desde 99, são 21 anos. Eu amo fazer pranayama, né? Agora, é tão gozado que a gente vai se afastando da sabedoria popular. Por exemplo, quando você tem aquele dito, tá muito bravo, conta até 10. O que você está fazendo ao contar até 10? Você está respirando, né? Você está se acalmando pela respiração. Então, a gente se distancia dessa coisa. Quando a gente está nervoso, irritado, pode prestar atenção que está... Né? Começa a respiração tá curta, né? Uhum. Então, nossa, olha, queria te agradecer muito, Marcela, aí, pelo seu tempo, pela presença. O pessoal está aí nos acompanhando, mantivemos a média, então o pessoal está assistindo, interessado. Então, a gente está agora, vai se despedir, mas eu vou colocar agora, acabando a live, eu vou pegar com a Marcela, eu vou colocar o site dela e os livros, a indicação dos livros. E aí, quem quiser saber o seu dosha, como tinham perguntado mais cedo, faz o questionário lá do site. Ó, o Alexandre falou que já acalmou, Coronel Rabelo agradecendo, o Hernani Dentista falando que vai tomar o água com limão com cúrcuma. Então, pô, sucesso! Ótimo, fico muito feliz de ter colaborado, muito grata pelo convite de estar aqui e compartilhar, é um prazer. E vou passar todas essas informações. Quem tiver dúvida, quiser me mandar mensagem depois, a gente continua essa troca. Maravilha. A Rosana, a Lídia, todo mundo falou que gostou muito, a Regina, a Karina. Eu vou deixar também o Insta da Marcela para várias mulheres estiverem interessadas no saúde integrativa para mulheres. Essa jornada. Olha, eu não ganho comissão, tá? Minha cunhada fez e adorou. Então, eu não ganho comissão porque é legal mesmo e vai fazer bem. Isso, a gente está começando agora, nessa semana que vem, uma turma nova, um grupo de mulheres, para a gente implementar esses autocuidado e essas práticas de autocuidado e viver mais em sintonia com os ritmos internos e com os ritmos da natureza. Então fica meu convite, muito obrigada por compartilhar mais uma vez, Lawrence. Foi um prazer. Eu que agradeço, Mar. Nós temos 30 segundos e vamos ser desligados, porque tem um limite de tempo. Novamente, obrigado. E agora mesmo, a gente desligando, eu vou pôr um stories com o contato do Insta da Marcela, os livros e o site dela. Beijão a todos, obrigado. Feliz Dia dos Namorados para quem está namorando. E para quem está solteiro, pensa, podia ser pior, porque você podia estar com o Bolsominion. Então, quem não está, está melhor. Beijo a todos.